Leitura do livro Rompendo as Prisões, de Claudete Ferreira. Áudio 1. Introdução. Rompendo as prisões. Existem prisões na mente e na alma que escravizam, roubam a alegria, sonhos e até mesmo a vontade de viver. Há uma batalha silenciosa na mente que, destruindo a identidade de filhos, te afasta do propósito dele para a vida. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para viver a plenitude dele aqui na terra e não para ficarmos aprisionados em nós mesmos. Vivemos circunstâncias que não entendemos e que nos leva a ter certos comportamentos que vão frustrando e destruindo nosso potencial ao longo do caminho. Desejamos novos resultados, mas com as mesmas atitudes teremos os mesmos resultados, e isso nos faz acreditar que não nascemos para ser feliz, próspero, ser amado, e muitas vezes pensamos que foi um erro ter nascido. Este livro te ajudará a identificar suas prisões emocionais e espirituais, a entender como as prisões aconteceram, como sair da prisão e como viver a liberdade plena. Tenho uma vasta experiência neste assunto, pois foram 26 anos presa em cativeiros emocionais. Neste livro, contarei um pouco da minha história e como Deus me libertou dessas prisões. E a partir dela, você verá que é possível vencer a si mesmo e a qualquer hábito negativo. Atos 12:7 é a passagem na Bíblia que representa muito bem como funciona o processo de libertação. Atos são atitudes. 12 representa quantidade de meses no ano. 7 representa a quantidade de dias na semana. Portanto, o processo de libertação é composto por atitudes durante 7 dias na semana e durante 12 meses no ano, ou seja, todos os dias da sua vida. Por isso, vamos ver Atos 12, 5 a 17, como o que aconteceu com Pedro enquanto ele estava na prisão pode direcionar sua vida hoje. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Essa primeira parte nos mostra que Pedro foi preso por estar fazendo a obra de Deus, anunciando a Jesus para todos que encontrava. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Quando Pedro se encontrava aprisionado, havia diversas formas para garantir que ele não fugisse do seu destino, que era a morte. Pedro estava algemado, dormindo entre 2 soldados, e sentinelas montavam guarda na entrada da prisão. Porém, nada disso o impede de sair da prisão, porque ele confiou em Deus e descansou apesar das circunstâncias. Assim como aconteceu com Pedro, existem situações na sua vida que parecem não ter jeito, não ter saída. Só um milagre para te despertar e te fazer sair da prisão. Mas, quando você confia em Deus de todo o coração, o milagre acontece. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Quando a luz brilhar para trazer a sua vitória, os inimigos não vão perceber,
pois eles desconhecem essa luz. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo precisou tocar em Pedro para acordá-lo. Ele deu uma ordem: depressa, levante-se. Assim que ele obedece, a primeira prisão é rompida, as algemas caíram. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Agora, livre das algemas, o anjo dá a segunda ordem a Pedro: vestir-se e calçar as sandálias. Isso mostra o quanto sua postura é importante diante das adversidades. Você precisa estar vestido como quem é e não como prisioneiro. Colocar a capa diz respeito à sua verdadeira identidade e propósito. Somente vestido adequadamente, representando sua identidade e seu propósito, é que poderá seguir a luz que te guiará para fora da prisão. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Quando a luz te guia para fora de suas prisões, muitas vezes vai parecer que não é real. Mas creia, confie e siga o anjo. Ele abrirá as portas e mostrará o caminho. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Existem muitas barreiras a serem ultrapassadas até sair completamente da prisão. Mas não se preocupe, quem está te conduzindo sabe onde é a saída e como passar por todas as portas até te levar ao caminho seguro para andar sozinho. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Deus é poderoso para te livrar da mão dos seus inimigos. Deposite nele sua fé e confiança. Assim como libertou a Pedro, vai te libertar também. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Depois que está livre, você precisa saber onde deve ir e o que deve fazer. Isso diz respeito a ter um plano para cumprir o seu propósito e não permitir que as dificuldades sejam capazes de te parar. O que Pedro fez quando chegou àquela casa onde uma multidão se reunia para orar a Deus pela liberdade dele? Ele bateu na porta. Esta porta não se abriu sozinha. Por isso, é importante entender qual momento estamos vivendo. Se for algo impossível, Deus abre a porta, mas se for algo possível, precisamos bater até a porta abrir. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Precisamos estar preparados para receber o milagre. Muitas vezes ele acontece e está pertinho, mas nossa incredulidade não nos permite ver e tomar posse dele. O agir de Deus
é tão lindo que confunde até mesmo os mais religiosos. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Como pode alguém orar por um milagre e, quando ele acontece, não ser capaz de lhe abrir a porta? O que será que faz as pessoas terem fé de pedir, mas não terem a mesma fé para receber? Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, ouviram, ficaram perplexos. Não desista, insista. Muitas vezes, depois de viver algo extraordinário por Deus, as portas que antes estavam abertas para ti podem se fechar e você precisará insistir para que se abrem para testemunhar o milagre. Na grande maioria das vezes, essa porta que se fecha quando começa o processo de libertação é a porta da sua própria família ou amigos mais chegados. E você precisa ter paciência para insistir, para poder compartilhar sua vitória e para que eles também possam ser impactados e serem acrescidos de fé e proclamar as boas novas de Cristo. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Depois de compartilhar, é hora de seguir adiante no caminho, seguir um novo rumo, ajudando a todos que encontrar pelo caminho a romper com suas prisões também.